Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Começando mais uma live poderosa sobre comunicação e oratória, tá? Vamos lá, vamos convidando o pessoal aí que está chegando para mais um dia da live de comunicação e oratória. Vamos lá, o pessoal está chamando aí, vamos entrar na sala e nós vamos falar hoje, especificamente hoje, sobre gestos e postura na comunicação com o público, tá? Muito bem, Rafael, seja bem-vindo, tá? Vamos falar sobre gestos e posturas na comunicação, atitudes, o que você deve fazer numa boa comunicação. E eu queria pedir para você que já está entrando na sala aí para apertar o aviãozinho e convidar outras pessoas aí. Tudo bem, Amanda? Vamos lá, o pessoal está entrando na sala aí, vamos começar. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar o segundo dia de live sobre comunicação e oratória. Tá? Rafael quer participar, vamos deixar o Rafael entrar aqui rapidinho. Já sabe para que serve isso, para entrar ao vivo? Vamos lá, vamos lá. Só mais 2 minutinhos e a gente começa, gente, tá? Esperando o pessoal entrar na sala. Hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre... Só ajustar aqui. Não está conseguindo ouvir o áudio? Só um minutinho, deixa eu dar um ajuste. Oi, agora melhorou, Rafael? Só me dá o feedback aí, se está conseguindo ouvir melhor. Obrigado aí pelo feedback. Vou fazer um pequeno ajuste aqui. Aí, agora. Melhorou, Rafael? Eu acho que o áudio tá bacana, tá? Vamos começar, pessoal, tá? Deixa eu tirar a música aqui para a gente iniciar esse trabalho, tá? Vamos lá. Só me dá o feedback aí, Rafael, se você está conseguindo escutar, está conseguindo ouvir aí, tá? Queria pedir para vocês aí, a Amanda, o Rafael, que apertasse no aviãozinho aí para convidar outras pessoas que você considera que seria relevante assistir, faz o convite aí para o pessoal para assistir essa live. Hoje nós vamos falar sobre gestos e postura na comunicação com o público. Tudo bem, Raquel? Olha aí, a coach, Master Coach, Raquel também está aí com a gente. Nós vamos falar hoje, dando continuidade, segundo dia de live, sobre gestos e posturas na comunicação. Tá? Ontem nós fizemos uma abordagem, só para recapitular, sobre a importância da comunicação e da oratória. Ontem nós falamos sobre... Muito obrigado, Raquel. Um forte abraço aí para você. Muito obrigado por estar participando aqui. Nós falamos ontem sobre a importância da comunicação e da oratória. Ontem nós falamos também sobre a comunicação e dentro da comunicação, o que é que a gente tem como o canal, a mensagem, o emissor, o receptor e, além disso, a própria mensagem, o conteúdo e a forma como você passa essa mensagem. Então, no dia de ontem, nós trouxemos esse ferramental para saber como é para servir de base. Então, nós estamos preparando toda a base para que sábado a gente possa alavancar ainda mais. Nós vamos ter exercícios práticos a partir de amanhã já. Nós vamos ter o primeiro exercício prático, porque essas aulas estão sequenciadas para 7 dias. Então, na aula de hoje, nós teremos 40 minutos aqui hoje, e que nós vamos fazer uma abordagem sobre gestos e posturas na comunicação com o público, tá? Então, nesse momento aqui de hoje, nós vamos tratar especificamente sobre gestos e posturas na comunicação com o público. E mais do que isso, nós vamos trazer para vocês também
um estudo de uma psicóloga da Universidade de Harvard sobre essa comunicação não verbal, que é aquela comunicação em que você consegue comunicar com a sua expressão corporal, com seus gestos, e que a mensagem, a comunicação, ela vai além das palavras. Ela vai do seu olhar, do seu sentir, da sua gesticulação com as mãos, do seu posicionamento com os pés. Para uma live, é bem desafiador fazer essa explanação, mas aqui nós vamos tentar demonstrar para vocês com algum exemplo aqui do que a gente vai falar. E nós vamos começar abordando com vocês aqui sobre as mãos. As mãos, ela exercem um papel importante na comunicação. Aqui seria interessante se eu pudesse distanciar um pouco mais, mas as mãos, elas têm que acompanhar a sonoridade daquilo que você está falando. E isso tem que ser de forma natural. Você vai exercitando e com o tempo isso fica no automático, no piloto automático. Você não pode fazer com que a gesticulação das mãos sejam incompatíveis com aquilo que você está falando. Por exemplo, se você vai falar de algo, ou apontar para algo, ou se referir a algo que passou, você vai usar gestos que identifiquem isso. Se você vai dizer que as coisas se elevaram, aumentaram, subiram, então você usa a gesticulação, porque a gesticulação, a expressão corporal, a comunicação não verbal, ela auxilia, ela complementa o seu ouvinte. Tá? Por que eu estou falando da gesticulação das mãos? E aí aqui na gesticulação das mãos, ainda vou continuar falando, eu quebro um pouco aqui para fazer uma pequena abordagem para você. Se você é o orador, se você está comunicando, se você está palestrando e você tem lá o receptor do outro lado, você tem que entender esse receptor que está lá recebendo a sua mensagem. Você tem uma forma de comunicar e o receptor está recebendo isso de alguma forma também. Para isso, você precisa entender um pouco mais do ser humano. Vocês lembram que na aula de ontem, quando eu falei da importância da oratória, eu comentei com vocês como foi minha trajetória na área da comunicação e como isso fez aperfeiçoar o meu poder pessoal e as conquistas que eu obtive também com esse poder pessoal. Quem não assistiu a live de ontem, eu quero informar para você que lá no IGTV do Instagram está disponível. Você pode assistir lá a aula de ontem, quem perdeu, muito conteúdo relevante na aula de ontem, que a gente fez essa pequena abordagem e falou da importância da comunicação. Quando eu falo que você tem que entender o seu público, o primeiro ponto que você deve levar em consideração é que o seu público, ele tem 3 formas de aprender. Todos nós temos essas 3 formas de aprender, com raríssimas exceções, as pessoas que não têm todos os sentidos. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo é visual, auditivo ou sinestésico. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa utilizar gestos, posturas, atitudes, a comunicação não verbal, para chegar no nosso telespectador, para chegar no nosso ouvinte, para chegar no nosso público. Que nós vamos ter um tópico aqui só para tratar do público. Mas aqui no gesto a gente já precisa falar disso inicialmente. O que ocorre, gente? Quando você está falando com alguém, você tem que lembrar que você tem pessoas que têm a predominância do auditivo para aprender. Então, essas pessoas ouvindo aprendem mais e conseguem reter o conteúdo que você está ministrando. Existem também as pessoas que são mais visuais. E os gestos, aquilo que você gesticula, não de forma estabanada, nada, mas que você esteja trabalhando essa gesticulação de acordo com a sua comunicação. Então, a pessoa associa o que ela está ouvindo também com aquilo que ela está visualizando. E o seu corpo, a comunicação não verbal, auxilia e complementa na mensagem que você quer passar. Só que tem um detalhe, você também pode usar de recursos para isso, para o visual, porque eu estou falando aqui do auditivo e do visual. Você pode usar, por exemplo, numa apresentação, um flip chart, ou até mesmo um data show para fazer uma projeção como é que a gente diz? No instrumento adequado, que você faz a projeção no PowerPoint. Então você projeta a imagem e a pessoa está olhando aquela imagem, a gente sempre orienta que, por exemplo, você projetou a imagem, você vira para a imagem, se você quer ler um tópico, você lê o tópico, quando terminar de ler o tópico, você volta a sua visualização, o seu visual, para a plateia, para que você possa continuar falando. Então isso é importante que você tenha isso concatenado, porque a partir do momento que você virou e deu atenção para mostrar ali, por exemplo, o PowerPoint, o slide, e quando você retorna
é como se aquela imagem que está ali, você não pode carregar ela muito, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas ela passa a ser cenário da sua apresentação, porque o seu enfoque, o visual já viu, e agora você está explanando. E o seu gesto, a sua gesticulação, vai ajudar o seu posicionamento também, no palco ou no local onde você estiver. Pode estar sentado ou pode estar andando também, desde que você não fique andando muito também, você não pode ter excesso. E esse andar, a gente forma o que a gente diz também de arquétipos e o posicionamento de palco. Na programação neurolinguística a gente aprende que, por exemplo, você, quando vai falar, você pode delimitar no seu espaço físico, nessas atitudes, no gesto, na comunicação não verbal, quando você quer dar ênfase para uma coisa. Por exemplo, eu quero falar de alguma coisa mais triste. Eu vou para o lado mais esquerdo do palco e ali eu me posiciono e vou falar, vou relatar, por exemplo, contar uma história triste. Mas se eu quero falar de superação, aí eu vou me posiciono em outro momento do palco, onde eu estou andando. Então ali você consegue criar o que a gente chama de marcações. Marcações no ambiente em que você está explanando. Se é uma posição que você está falando de forma neutra, você centraliza a sua fala ali no palco e aí você pode fazer esse manejo. Porque isso também é comunicação não verbal. Você, quando se dirige para um determinado local, a pessoa já está esperando. Pô, agora ele vai falar alguma coisa. E isso prende a atenção do teu público, prende a atenção da plateia, a tua comunicação não verbal, quando você tem isso bem definido. Tá? Você consegue fazer esse manejo. Mas continuando aqui, como eu estava falando, nós falamos do auditivo, do visual, estávamos falando do visual. O visual é importante, que ele vai ver e já sabe que a fala, o que ele vai escutar deve vir naquele sentido, porque ele consegue condicionar a sua mente para aquilo que você está vendo, para aquela palestra que ele está assistindo. Você consegue perceber. Quando a pessoa quer dar mais uma atenção, numa live, por exemplo, a pessoa quer chamar a atenção, eu estou falando aqui com você, mas eu quero que você preste mais atenção, às vezes eu me aproximo mais. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Olha aí, me aproximei para destacar isso, mas eu voltei de novo para a posição neutra. Por quê? Porque quando eu faço esse movimento, dizendo que agora eu vou trazer o pulo do gato, e aí você chama a atenção da plateia, você desperta a atenção e a pessoa fica mais atenta àquilo que você vai falar. O outro é o sinestésico, gente. Sinestésico, você vê muito isso quem trabalha com processo, a Cris Neide está aí, com processo de ensino e aprendizagem. Você tem o visual, o auditivo e o sinestésico. Se você perguntar para o estudante como é que ele aprende mais, você vai verificar que tem estudante que diz que aprende mais quando copia. O professor coloca o conteúdo no quadro e ele está copiando aqui. Ele aprende fazendo. O sinestésico é aquele que aprende fazendo. São as pessoas que, quando tem algum conteúdo, elas têm uma facilidade muito maior de colocar esse conteúdo em prática. Quando a pessoa é muito visual, ela vê muito e às vezes tem desafios para colocar em prática. Ela não gosta de copiar. Só de assistir a aula ela já fica satisfeita. Só que tem um problema, gente. Quando você é professor, e eu observei isso durante a graduação, trabalhando no curso de Direito, no curso de Engenharia, de Contabilidade, dando aula, as pessoas ficam na expectativa de que você vai dar uma aula, principalmente quando você usa a projeção de slide. Aquele professor que usa muito slide e fica lendo, lê, depois para perguntar se o pessoal entendeu, ele não está usando como ferramenta o slide. Ele usa o slide com um tópico, a ideia é que ele coloque tópicos e não encha de texto para fazer leitura. Talvez algum conceito, você pode até colocar um conceito que você quer que eles anotem, porque isso contempla o sinestésico. Então você também tem que lembrar que seus slides você coloca em tópico, mas dentro de um e outro você traz um conceito completo ali, 3, 4 linhas, porque eu fazia isso, eu trazia um conceito completo. Porque quando você prepara o slide, você tem que lembrar que você vai fazer a aula expositiva, dialogada, você vai expor, mas ao mesmo tempo, você tem que lembrar que na turma você tem sinestésico, visual e auditivo, como eu estou falando. Então a tua gesticulação vai estar voltada para esse público e você vai saber dosar isso. Porque se você privilegiar só o slide, você está contemplando só o visual. E depois dá um problema, porque aquele que é auditivo ou sinestésico, quer copiar e está vendo que está tudo muito rápido, ele vai comentar com outro colega na sala, mas esse professor só usa slide. O que é visual vai gostar até de ver e tal, mas quando ele vê o comentário dos outros, que são auditivos, que não gostam muito do slide, ele vai acabar se convencendo também por uma questão de aceitação social. Isso é psicológico. Quando alguém vem para você e faz uma reclamação, por uma aceitação, por uma conformidade social, você, apesar das suas características pessoais, você chega a concordar. Porque isso é um âmbito, você está sempre procurando agradar as pessoas que estão ao seu redor, isso é da natureza humana.
E isso acontece, mesmo que a pessoa tenha predominância. Você tem como fazer testes, eu cheguei a fazer o teste para verificar qual é a predominância, visual, sinestésico ou auditivo. Predomina para mim o visual, por incrível que pareça, predomina. Mas você varia, isso é variável. Tem gente que em determinado momento está variando, predominando o visual, predominando o auditivo ou predominando o sinestésico. Vou dar um exemplo para você, prático aqui, para você entender, porque Howard Gardner, quando ele fala da teoria das inteligências múltiplas, ele faz essa abordagem da inteligência interpessoal, ele fala também da inteligência sinestésica. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar do Neymar, né? O Neymar tem uma inteligência sinestésica. Ele pega a bola, cai, rola, levanta, às vezes nem levanta, né? A gente sabe disso também. Mas ele corre, pega a bola, ele tem uma inteligência sinestésica, está voltada à sua habilidade de conduzir a bola, e ele ganha dinheiro e ganha muito bem com isso. O visual, ele ganha com a explanação, às vezes até com a venda da sua própria imagem. O auditivo, você tem, por exemplo, aquele que canta, ele contempla o auditivo, mas ele também é bom para escutar. Você já viu alguém que, por exemplo, aprendeu a tocar violão sem nunca ter assistido uma aula de violão? Essa pessoa predomina para o aprendizado auditivo, porque ela ouve a música, ela nem está vendo ninguém tocar, mas se ela pega um violão aqui, eu até trouxe um violão hoje na aula, entendeu? Se ela pega um violão aqui, ela toca a música e ela toca as letras e ela faz isso sem ter visto ninguém ensinar ela. E ela diz, como foi que você aprendeu? Você pode chegar a perguntar para alguém que toca violão, um dia tiver curiosidade, como foi que você aprendeu? Ah, eu tive aula no curso, tal, tranquilo. Mas tem gente que vai dizer para você, no meio de um ou outro, eu aprendi escutando, vendo, eu fui lá e aprendi. Por quê? Porque a pessoa é auditiva, ela pega, ela capta a essência da coisa e ela consegue reproduzir aquilo. Então, se você tem esse conhecimento que a gente está passando agora, de entender o seu público, quem é visual, sinestésico, auditivo, eu sempre, no primeiro dia de aula, quando eu pegava uma turma nova, eu fazia essa pergunta. Você aprende mais quando copia ou quando assiste a aula expositiva? Entendeu? Ou quando ouve? Eu pergunto às vezes também, você aprende mais quando ouve um audiobook, ouve um áudio, ou quando você assiste na TV? Porque aí você tem a predominância do visual e do auditivo ao mesmo tempo. E do sinestésico, tem alguém que diz o seguinte, eu aprendo mais quando eu vejo, eu ouço, eu vejo e eu copio. Então aí ela está bem distribuída. E você tem uma distribuição em todos nós disso. Aí você vai dizer, e o cego? Como é que você vai falar do cego? O cego também, ele aumenta a percepção auditiva muito mais, acaba predominando. Mas ele também, embora não enxergue, ele tem uma noção do que está acontecendo. Ele tem se ele já enxergou alguma vez, ele passa a ter uma noção de que ali está acontecendo alguma coisa. Porque a mente, as imagens são criadas aqui, na nossa mente. Então você tem essa predominância também. E eu estou falando isso, gente, porque isso vai influenciar de alguma forma na explanação que você está fazendo. Porque quando você vai utilizar os gestos, você está contemplando o visual, mas esse gesto está associado à sua fala. Então você está contemplando o visual e o auditivo. E quando você pede para a plateia interagir, como por exemplo agora, nesse momento, eu vou pedir que vocês apertem aí embaixo, no Instagram tem um coraçãozinho, aperta o coração que tem aí, porque se você apertar esse coração, eu ainda não vi nenhum subir aí, aperta o coração no seu celular, porque ele sobe e o Instagram considera que esse vídeo é relevante e ele distribui para outras pessoas. Então eu estou pedindo aí para você apertar o coração, ainda não vi nenhum coração subir. Alguém que está na sala aí está observando, aperta o coração para mim, porque demora, dá um delay aí para subir. Senta o dedinho no coração, olha aí, começou a subir o coração. O que eu fiz agora, quando eu pedi para você apertar o coração? Para você ver que até o Instagram foi criado para contemplar isso. Para quem está fazendo uma live, e quando você pede para que a pessoa pratique esse ato de ir lá e sentar o dedo no coração, mostrar que esse vídeo é relevante, o que está acontecendo? Essa pessoa está agindo, ela está fazendo alguma coisa. Ela não está só na inércia de captar a mensagem ali. Então eu contemplo o sinestésico quando eu faço isso. Você faz a sua plateia interagir com você numa apresentação, por exemplo, das lives que estão sendo criadas agora, que as pessoas estão fazendo, entendeu? Então isso tudo ajuda. Tudo bem? O Jeff entrou na sala também, o Júnior. E, gente, continuando. A gesticulação ela vai ajudar muito, ela vai desenvolver muito, mas também a posição das pernas. Você não pode, eu vou fazer o seguinte, eu já informei ontem na live que eu tenho um canal no Telegram que eu compartilho o material aqui das lives. Tá? Então hoje eu vou, assim que terminar a live,
eu vou compartilhar lá com vocês o slide dessa aula aqui com algumas imagens. São imagens que eu mesmo fotografei, de pé, de posição do pé, como você deve ou não movimentar, como você não deve movimentar. São apenas imagens, elas não estão com legenda nem nada. Apenas para você observar e a gente faz um resumo no final. Então eu vou compartilhar esse slide hoje lá para que você tenha conhecimento. Eu aprendo mais quando vejo e ouço. Olha aí, está associando as duas coisas, porque está distribuindo. Mas tem gente que aprende quando, a Michelle está falando aí, quando vê, copia e ouve. As três coisas ao mesmo tempo. Então, você vai encontrar pessoas com essas características. E eu vou fazer uma, não é uma brincadeira, mas abrir um parêntese aqui, gente. É o seguinte. Esse negócio de visual, sinestésico e auditivo, ele acontece também nos relacionamentos. Então eu vou te dar uma dica aqui também que vai ajudar você a entender mais das pessoas. Porque se você quer ser um bom comunicador, você tem que entender das pessoas. Você lembra que com a idade de 12, 13 anos eu fiz o meu primeiro curso, que foi o curso de Relações Humanas. Você precisa entender o ser humano. O coach também me ajudou. A programação neurolinguística também ajudou como uma ferramenta para entender o ser humano. E nos relacionamentos, se você perguntar, eu sempre faço isso na sala de aula, qual aqui é a mulher que gosta de receber flores? Tem alguma mulher aqui na sala que gosta de receber as flores? Dá um sinal aí para mim, aqui na tela, que gosta de receber flores, tá? Coloca para mim aí, só para eu saber se tem alguém que gosta de receber flores. Do namorado, entendeu? Das meninas que estão na sala aí, tá? Ninguém tá, eu acho que o pessoal não está ouvindo, não. Tem muita gente na sala, mas não estão falando. Quem gosta de receber flores, eu acho que tem um delay também o Instagram. Dá um sinal aí, dá um gesto, só dizendo que sim, uma imagem, dizendo ok, ó, tá apertando o coração. Tá? Olha aí. A Patrícia Valente, a Michelle gosta de receber flores também. Tá? Quem mais? Deixa eu conversar com vocês aqui sobre isso. Quando você é uma pessoa que tem um relacionamento e que está esperando que a pessoa demonstre para você que ela te ama, que ela tem um sentimento de afeto por você, através de umas flores, que ela está te dando umas flores, trazendo flores para você, você no relacionamento acaba sendo, às vezes, predominando o visual. Você quer ver a pessoa demonstrando que tem esse sentimento por você. Mas você vai encontrar também, eu vou perguntar agora para os homens, tá? Se tem homem na sala, se a sua namorada ou a sua esposa, se ela alguma vez pediu para você dizer que a amava, para você falar que a amava. Dificilmente você vai ver um homem pedindo isso. Diz que me ama, às vezes acontece, tá? Mas é uma característica, às vezes, da mulher, ela quer ouvir, entendeu? Já aconteceu isso aí? Se alguém puder dizer para mim que já aconteceu isso, que a pessoa pede, olha, fala que me ama, diz que me ama, a pessoa quer ouvir, por quê? Porque ela é auditiva, ela está esperando isso. Na programação neurolinguística, quando a gente faz um trabalho lá, com o nosso professor, Raquel, que está aqui na sala, ela também já foi aluna, sabe? A gente recebe uma série de vídeos daquelas entrevistas que são realizadas, olha aí, a Patrícia também já falou aqui, que a gente assiste uma série de vídeos que são daquele quadro que tinha no Fantástico, que a pessoa apresentava, e a gente tinha que identificar, depois dessa aula, identificar se a pessoa era visual, sinestésica ou auditiva. Na fala da pessoa, você consegue identificar que ela é visual, auditiva ou sinestésica. A forma como ela conta os fatos, como ela conta uma história. Se qualquer pessoa chegar para conversar comigo em 15 minutos falando ou contando alguma coisa, eu consigo identificar, eu consigo saber se a pessoa é visual, sinestésica ou auditiva. E essa é uma forma de você conhecer o seu público. Tá? Você está gesticulando e você vai trabalhar essa gesticulação, seu posicionamento de palco, como a gente falou aqui. Se você vai contar uma história triste, você vai para um lado, ou para um posicionamento, para uma marcação no palco, se você está livre contando, ou se você vai exaltar alguma coisa, você vai para outra posição, você vai formando os arquétipos ali daquele ambiente em que você vai estar fazendo a explanação. Mas agora, gente, além da gesticulação das mãos, tem gestos que, por exemplo, são condenáveis. Esse gesto aqui, muita gente está falando, une as duas mãos aqui embaixo. Esse aí é inadmissível, você deve evitar. Deve evitar os exageros. Olha isso aqui e tal. E aí também as coisas não têm nada a ver. Olha, eu desci. A pessoa diz que desceu e levantou a mão. Esse gesto é incompatível com o que você está falando. Eu desci. Tá? Agora, se você quiser apontar há muito tempo atrás, você quer dizer, se referir a algo que já passou. Adiante, para frente, nós vamos avançar, nós vamos subir aquela montanha, nós vamos escalar, nós vamos crescer gradativamente. Olha aí, eu estou usando o gesto para mostrar.
Então, isso você tem como aprender. Existe material, literatura nesse sentido, para você aprender. Eu tinha até trazido aqui um livro que fala um pouco sobre isso, como organizar a fala e transmitir ideias. Esse aqui é do Reinaldo Polito, que trabalha isso também. Eu fiz a mudança recentemente, deixei empacotado. Tá? Tem algumas obras que já estão tratando disso aqui, que a gente está trazendo, que tem gestos, posturas, como é que você vai exportar. E o Reinaldo Polito é uma das grandes referências na área da comunicação e da oratória. Além de ter tido os mentores com quem eu trabalhei, que eu já citei para vocês na live de ontem, e eu também fiz comprei, adquiri alguns livros do Reinaldo Polito, que ajudaram muito nesse entendimento da comunicação. Mas eu quero parar aqui agora, já que a gente está indo para meia hora, uns 15 minutos finais, para falar de uma situação que agora diz respeito a você. Falei que você tem que ter posição, que você tem que estar bem posicionado, mas eu reputo a parte mais importante, tudo bem? Ó, chegou o Guilherme aí. A parte mais importante dessa live agora, que é o seguinte, gente, eu deixei para o final, que é a sua postura. A postura sua enquanto apresentador. Um dos grandes medos, foi feita pesquisa já, várias pesquisas, e que um dos grandes medos que assola a humanidade, que assola as pessoas, é o medo de falar em público. As pessoas têm esse medo, ele até às vezes aparece primeiro do que o medo de morrer. O medo de falar em público às vezes vem primeiro. Qual é o medo que você tem? O medo de falar em público. Às vezes a pessoa coloca isso primeiro como o medo de morrer. Eu não sei se isso está acontecendo agora, né? Tudo bem? Se realmente, depois dessa pandemia, se o medo de morrer aumentou muito mais do que o medo de falar em público. Porque eu estou notando que as pessoas estão falando mais em público, através das lives, estão procurando se comunicar, mas esse é um medo que aparece nas pesquisas. E amanhã, a live de amanhã, nós vamos tratar especificamente sobre o medo de falar em público. Eu vou falar um pouco sobre o medo. Boa tarde, tudo bem? Meu amigo aí. Pincolval, entendeu? Meu colega de formação em PNL, domina muito mais do que eu a comunicação, que é aluno do Sam, nosso professor também de speaker, entendeu? E o que eu queria falar para vocês aqui? Que um dos dados importantes é esse estudo que foi feito por uma psicóloga de Harvard, que é o seguinte, aumentou o medo de morrer agora, né? Mais do que falar em público. Hoje a Patrícia está dizendo que aumentou o medo de morrer agora. Mas ainda prevalece o medo de falar em público como um medo predominante. Então nós vamos falar amanhã, olha, mesmo para quem está na pandemia, se você conhece alguém que está com medo, logo no início, os primeiros 15 minutos, eu vou falar sobre o medo em si. Como é que o medo nasce na mente do ser humano? Como é que você trabalha o medo, tá? Então a gente vai colocar isso também, porque as pessoas que têm medo de falar em público, quando ela vai falar em público, ela chega no ambiente, no local, você observa que às vezes a pessoa está tremendo. Você percebe, se ela segura uma folha, ela está tremendo. Você percebe, ou as pernas estão tremendo. Isso acontece, gente, porque há um remanejamento hormonal, uma produção de hormônio. O hormônio, quando você está tenso por alguma coisa, você tem um hormônio que é produzido que ele está preparando o teu corpo para correr. Entendeu? É como se você visse, está numa savana africana, você viu um grande leão, entendeu? Está vindo na sua direção, você tem uma descarga de adrenalina e isso paralisa às vezes suas pernas. Isso paralisa você, você trava. Isso aí tem a ver com medo. E isso é perceptível, você vê. E o que a Amy Code, que é uma psicóloga que estudou em Harvard, e ela fez aí um TED Talk sobre isso, e esse TED Talk eu vou compartilhar no grupo lá do Telegram. Então, depois que terminar aqui, eu vou colocar o vídeo dela lá para você conhecer. O que ela fala? Ela fala, não sei se vocês observaram na chamada para essa live, eu coloquei uma imagem da Mulher Maravilha e outra postagem foi do Superman. E eles pegam, olha, esse gesto aqui que eu queria pedir, se você puder soltar o celular, se ele estiver apoiado em algum lugar, que é isso aqui, fechar, punho cerrado as duas mãos. Você deixa em punho cerrado as duas mãos, fica de pé aí agora, e eu vou fazer o gesto aqui, não sei se vai ficar legal aqui, tá? Você cerra essas duas mãos, sobe, eu vou subir aqui, você coloca na região da cintura aqui, tá? Na cintura, de um lado e do outro, tá? Você coloca essa mão naquela posição da Mulher Maravilha. E fica com essa postura ereta aqui, tá? A ideia é que isso aqui, olha, gente, que mantenha essa postura ereta, que ela não pode ficar nem assim, nem assim, mas uma postura ereta com a mão posicionada. Se você faz isso, esse gesto, por 2 ou 5 minutos por dia, você passa a ter uma postura de vencedor, uma postura de campeão, uma postura de entusiasmo,
entendeu? Isso te passa uma energia muito boa. E a gente vai ter um exercício no sábado em que eu vou ensinar como é que você vai trabalhar isso. Então, eu vou usar a programação neurolinguística, eu vou usar esse estudo dessa cientista também, que fala muito disso, que essa postura ajuda até na distribuição hormonal, na oxigenação do seu cérebro também, para que você possa ter as ideias mais clarificadas, que você possa reduzir o percentual de cortisol que é produzido no teu organismo pelo medo. O cortisol aumenta muito. E com o exercício que eu vou ensinar para você no sábado, que a gente está dando apenas o conteúdo teórico aqui, e no sábado vem a parte prática que nós não vamos transmitir no Instagram, nós vamos transmitir pelo YouTube, tá? A gente vai mandar o link para você, vamos trabalhar isso aqui no Instagram, para que você entre através da minha bio, entre e no sábado nós vamos fazer os exercícios práticos para que você possa dominar esse conteúdo, não só dominar o conteúdo que nós estamos trazendo aqui, mas que você possa também exercitar, incorporar o ferramental que a gente está trazendo para você aqui sobre gestos e postura. Então, essa atitude só já melhora a tua comunicação, aumenta o teu poder pessoal. E você sabe, quem não assistiu a primeira live, volto a repetir, assiste a live que está lá no meu IGTV, aqui nesse Instagram, e aí você vai ver o que acontece quando aumenta esse poder pessoal. Coisas extraordinárias acontecem na sua vida que você não está nem esperando. Quando você começa a dominar a comunicação, você é convidado para coisas que você nem esperava que fosse convidado, que você fosse ser a referência naquela área, naquele momento, ou que você fosse chamar para ocupar um cargo ou uma função. Você fosse ocupar um protagonismo, uma posição de liderança, porque você se porta como uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que é líder na sua área, quando você está colocando. Porque você já tem o estudo e conteúdo. Muitas pessoas estudam muito. Professor, eu chegava, muitos alunos diziam para mim, professor, eu estudei muito, eu sei todo o conteúdo, mas eu não sei repassar. É porque a pessoa, quando chegava na hora de falar em público, a primeira coisa que acontece é arquear isso aqui. A pessoa já fica arreada, fica para baixo, fica acuada. Você vai ver no vídeo, ela mostra isso, a pessoa acuada, baixa a cabeça. Isso acontece muito, gente. E está associado, às vezes, à formação. O respeito que, às vezes, é tido em casa com a família. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que existe o que é chamado, a gente estuda isso na área jurídica, é o chamado de temor reverencial. O temor reverencial ele vem em relação aos professores, vem em relação aos pais, e todo mundo tem isso de alguma forma na vida, passa por esse viés. E só que isso acaba criando âncoras. Você cria âncoras, é o que eu chamo de âncoras, algumas pessoas vão chamar de moldes mentais, outros vão chamar de crenças limitantes. Você cria crenças limitantes, ou você cria moldes mentais, ou você cria um comportamento e uma atitude de inferioridade. E essa atitude de inferioridade, ela é repassada na sua comunicação. Então, quando você está com essa atitude, o seu corpo, a sua comunicação não verbal expressa isso, as pessoas não vão acreditar naquilo que você está falando. As pessoas não vão confiar na mensagem que você está trazendo. E você não vai conquistar aquilo que eu chamo de poder pessoal. Aquele poder pessoal que é aquilo que você consegue criar ao seu redor, no seu ambiente, onde você convive. Então, o desenvolvimento desse poder pessoal ele é primordial para que você possa desempenhar e conquistar o espaço que você quer, tanto profissionalmente como na sua família, no seu ambiente. Tá? Então, essa postura de vencedor, ela ajuda a diminuir o cortisol e melhora a produção de testosterona, que é o hormônio que dá essa sensação de poder. Tá? Você já tem o conteúdo, mas o que acontece? Você não sabe como comunicava isso. E na infância, o que ocorre? Quando o pai ou a mãe, isso é a maioria das criação, ainda da sociedade paternalista, tinha muito isso, principalmente da figura do pai, você tem esse modelo na criação dos filhos no Brasil, em que o pai é o líder, o chefe da família, e os demais estariam ali subordinados. E você tem, às vezes, um mais velho, um irmão mais velho, ou até mesmo alguém que está ali, e você tem essa relação de inferioridade. Isso a gente também trabalha ali, se trabalha, né, em constelação familiar. Existe o respeito, só que existe um temor reverencial. E quando a pessoa vai chamar a atenção, é comum que a pessoa que é chamada a atenção, ela recline a cabeça, ela encurve os braços e ela fique numa situação de alguém que está ali sendo advertida, sendo chamada a atenção. E ela ancora aquilo, ela incorpora aquilo. E isso é muito difícil para se libertar. O que nós estamos propondo aqui com essa questão do gesto, da postura? Nós estamos propondo justamente mudar isso, trabalhar isso com você. Você vai melhorar muito. Você vai verificar que mesmo as pessoas que te chamam a atenção, que por algum motivo tentam te chamar a atenção ou diminuir você, você vai ver que isso você consegue trabalhar
para que isso não aconteça mais. Quando você muda a sua postura, a comunicação com você também muda. Quando você muda, as pessoas têm uma mania. Isso aqui, gente, a gente trabalha muito com coach, com PNL. As pessoas querem muito que os outros mudem. Entendeu? Você quer que fulano mude consigo, você quer que a pessoa mude o tratamento que ela dá para você, mas o problema não está no outro, o problema às vezes está com você. Quem já sentiu assim, já sentiu, pode me falar isso, alguém já sentiu que alguém está falando, você se sentiu inferior por isso? Por quê? Porque você é que está com o problema na sua comunicação, a sua postura, o que você está comunicando. Tá? Tem um outro fato interessante, que é o rapport, mas nós não vamos falar do rapport aqui hoje ainda, tá? Depois que a gente tiver numa das aulas, a gente vai fazer essa abordagem. Mas se você trabalha e desenvolve esses aspectos, você consegue ter esse poder pessoal que Napoleão Hill fala. Você consegue ter o poder de se comunicar com as pessoas e as pessoas passam a te respeitar. Você passa a ser respeitado. E não só isso, você passa a ser referência, tá? É isso que acontece, a comunicação ela tem essa mágica, ela tem essa magia. Quando você aprende as ferramentas adequadas, quando você estuda e aprimora isso, uma mágica acontece. Eu digo que é mágica, porque é coisa que às vezes você não está esperando, nem imagina que isso ia acontecer com você. E aí acontece, você diz, de onde veio isso? Como é que isso? Por que eu? Você vai se perguntar algumas vezes. Depois dessa live, de todos que estão acompanhando desde o começo até o sábado, você vai ver que aquele que aplicar as ferramentas que nós estamos trazendo aqui, você vai melhorar substancialmente seus relacionamentos e a sua vida também. Você vai verificar que isso vai gerar para você um poder pessoal de respeito. Aonde você estiver, você vai saber entrar, você vai saber sair, porque sua comunicação melhorou. Você não está esperando que o outro mude, mas o outro vai mudar com você, porque você mudou. Você mudou a sua fisiologia. A fisiologia é o ponto-chave nesse TED Talk que a Amy Code vai falar com você, tá? Ela esteve no Brasil há um ano atrás, em 2018, num evento para executivos. Isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, a gente está trazendo aqui de forma gratuita conteúdo e informação aqui nesse Instagram, mas se você for participar de um evento fechado, que é voltado para executivos, para empresários, para você ter uma ideia, um dos eventos em que a Amy Code era palestrante, estava cobrando o ingresso para participar de um dia todo de evento, tinha outros palestrantes também, R$ 4.000. Para participar 3 dias de evento, mas não era só com ela, com outros palestrantes também, era R$ 7.000. Então, para você ter uma ideia, os treinamentos nessa área, isso era em São Paulo. Quando ela veio ao Brasil, era esse valor que você tinha que pagar para poder assistir uma palestra da Amy Code. E eu vou deixar lá no Telegram, 20 minutos a palestra dela no TED Talk, para você acompanhar da Amy Code, tá? Vou deixar no Telegram, entra lá no meu Telegram, tá? Não é no meu específico, é no Telegram, no canal do Telegram. Se você procurar aí no meu feed de notícias, vai ter um link lá para que você vá para o Telegram, para os canais do Telegram, e lá você vai ter acesso à palestra, que assim que encerrar aqui, eu vou passar para vocês lá, para vocês tomarem conhecimento. Completamos 40 minutos de live, eu queria abrir agora, gente, aí 5 minutinhos, para saber se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse tópico de gesto e postura. Como eu disse para você, nós não temos como fazer uma abordagem em pouco tempo, em 40 minutos e uma aula, que traga todo o conteúdo. A gente apenas inicia o processo aqui e a ideia é que eu seja bem objetivo também, para que você possa ter o conteúdo e também possa ter essa base teórica, para que depois eu possa trazer as ferramentas práticas para você aplicar, para que você possa incorporar essas ferramentas no seu processo de aprendizagem aqui dos 7 dias, que a gente está fazendo com você aqui até o sábado, tá? Alguma pergunta aí de quem está na sala? Vamos lá, pessoal. Queria ouvir vocês aí. Pelo menos dá um sinal aí para me saber quem está na live aí. Eu só ligou. Tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, também quiser entrar, ainda tem um tempinho aí, você pode entrar também. Ó. Se você quiser entrar, é só fazer o pedido, fazer a solicitação aí para entrar, que eu lhe chamo aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Tranquilo, tranquilo. Tudo bem? Ó, minha mãe também está acompanhando essa live todos os dias, tá? Desde a primeira. Paulo, tudo bem, Paulo? Meu aluno da Estácio, o Paulo também está aqui, tá, gente? Então, basicamente era isso. E a gente também está trabalhando as lives, eu estou reduzindo... Tudo bem, Alexandra? Eu estou reduzindo elas para 40 minutos, porque eu estou fazendo também umas lives de produtividade, e a gente sabe que o tempo para alguém fixar um conteúdo é 40 minutos, 40, 45 minutos. É um tempo razoável. A gente teve 5 minutos ali de abertura e a gente está completando agora os 40 minutos nesses 5 minutos finais aqui.
Tá? Muito bem, olha, eu gostei. A Amanda gostou, live incrível, pelas dicas. E não só isso, viu, Amanda? Eu queria pedir a vocês que acompanhassem todas as lives, porque aqui é um processo. Eu comecei com o primeiro dia, só para recapitular, falando da importância da oratória, falando também sobre os canais de comunicação, tá? Receptor, emissor, conteúdo, mensagem, fizemos essa abordagem. E nós falamos também sobre a comunicação na minha vida. Se você quiser saber como foi que eu tive contato, que eu passei a desenvolver esse aprimoramento, esse estudo, está lá no meu feed para você acompanhar. E eu queria só aproveitar aqui o ensejo, não tem nenhuma pergunta aí no momento, mostrar para vocês aqui o que foi que nós montamos de roteiro para trabalhar esses dias, que é para você ter uma noção do que a gente está trabalhando aqui com você, tá? Olha, no primeiro dia foi a apresentação, falando sobre a importância da oratória na minha vida, os fundamentos da comunicação. No segundo dia hoje, a comunicação não verbal, expressões corporais, falei um pouco sobre isso e também da sua atitude, do seu gesto, da sua postura, das formas de aprendizagem e que você vai utilizar esse ferramental para que ele contemple as formas de aprendizagem. Tá? Além disso, nós vamos ter amanhã o medo de falar em público, tá? Resolvendo o problema. Nós vamos trabalhar o medo e a gente consegue, gente, no exercício de sábado, trabalhar para que você possa reduzir ou até mesmo eliminar, em alguns casos, o medo de falar em público. E nós vamos fazer o desafio de trabalhar isso online com você, no sábado, tá? Quando a gente fizer a live no sábado, vai ser no YouTube, tá? Então, amanhã nós vamos tratar sobre o medo. Quem está nessa pandemia, eu queria que eu vou fazer uma postagem aí, tá? Tem uma postagem da aula de hoje, no feed tem a figura da Mulher Maravilha, que é a live de hoje. Eu queria que você deixasse um comentário lá para mim e convidasse, marcasse 3 amigos para estar amanhã nessa live também, para receber esse conteúdo gratuito de qualidade que a gente está passando aqui para vocês, tá? 3 colegas da faculdade, do trabalho, da família, compartilhe com 3 pessoas para que elas possam tomar conhecimento disso também, porque amanhã nós vamos falar do medo. Medo é um assunto que chama muita gente, tá? Então, é importante gesticular em alguns momentos? Sim, porque é aquilo que eu falei, os 3 tipos de pessoas, surgiu uma pergunta, que estão aprendendo visual, sinestésico, auditivo, você ao estar falando, está falando ali com o auditivo, ele está te ouvindo. E aquele que está ouvindo e copiando ou anotando alguma coisa é o sinestésico. Mas o visual, você não pode ficar muito tempo parado só falando, sem gesticular, porque senão você não contempla o visual. O visual, ele está esperando ali que aquilo tenha uma interatividade, que aquilo tenha uma movimentação. E se você se movimenta, se você muda de palco, ou se você gesticula, você está se comunicando com o visual. Então você contempla o teu público, contempla a tua plateia, quando você faz a abordagem que leva em consideração esses 3 aspectos de aprendizagem do ser humano. Tá? Uma outra coisa, amanhã nós vamos trabalhar na terceira aula o medo. No 4º dia nós vamos trabalhar a ansiedade e o poder do foco. Como manter o foco nesse processo de aprendizagem. Além disso, no 5º dia, nós vamos falar do público-alvo na comunicação. E a gente já começou a falar um pouco sobre o público-alvo aqui, o perfil, depois a gente vai falar sobre plateia hostil, como lidar com esse público. E no 6º dia, a preparação para a mudança na comunicação. Nós vamos falar sobre a aula de sábado, preparando você já para fazer uma maratona de atividades, de exercícios, para que você possa incorporar, ou vou usar esse termo, incorporar, ou apenas absorver, ou internalizar, seria o termo mais adequado, as ferramentas que nós vamos tratar aqui com vocês. Olha, ela está falando aqui que assistiu uma aula em que o professor ficou o tempo todo sentado. Acontece também, se ele tiver com algum problema de saúde, se foi uma aula especificamente, pode ter acontecido isso. Eu também já tive aula em que eu não podia estar andando nem me movimentando, que eu ministrei a aula todinho sentado. Mas nem por isso eu deixei de gesticular ao estar sentado, porque você pode estar sentado, mas continuar. Eu estou sentado nessa live hoje, mas eu continuo gesticulando, eu continuo tratando aqui, tá? Isso realmente desperta, porque você vai se acomodando. Você vê que a imagem ficou parada ali do professor e ele não se movimentou na sala, aí há uma tendência das pessoas ficarem e acharem aquilo pesado, entendeu? A Patrícia quer entrar, pediu uma solicitação. Vou deixar a Patrícia entrar aqui. Vai lá, Patrícia. Bora ver se a gente consegue, se a Patrícia quer fazer alguma pergunta, quer participar. Tá, e o 7º dia, gente, a gente vai falar sobre o próximo nível, tá? Vamos lá ver se a Patrícia entra. Olá, tudo bem? Tudo Você jóia. pediu para participar também? Foi Tá tudo bem. querer, mas não era para aparecer Não, tranquilo. Tá bom então, tá, gente? Tranquilo, eu vou tirar. Tá certo. Tranquilo, muito bem, gente. Tá, olha, então no 7º dia a gente vai ter
como eu disse para vocês, as ferramentas práticas que nós vamos aplicar com vocês no último dia, tá? Opa, disparou aqui sozinho. Ó, o desinteresse, né? E aí você está dizendo que já é uma prática corriqueira. Então, esse professor precisa passar por um trabalho, um treinamento para trabalhar as ferramentas. Eu andava na sala toda, eu tenho para poder ter o contato visual. Isso é uma outra coisa que eu falo também, outro gesto para finalizar. Quando você estiver falando com o público, a ideia é que você possa direcionar sua visão, desculpa, para o público, passar um olhar, toda a plateia. Quando você está falando, você olha para o público. Claro que você não tem como olhar nos olhos, mas você olha na direção da visão do público. Você faz esse gesto de se movimentar e de olhar para as pessoas que estão aqui, no primeiro plano, no plano final, porque você faz isso quando você está num palco, ou num local, ou numa sala de aula, para que as pessoas saibam que você está de olho, que você está olhando, você está fazendo, porque é uma forma também de você entrar em rapport, você entrar em sintonia com a pessoa que está te ouvindo. Você fixe, às vezes, o olhar em um ou outro, e depois vai passando, mas continua com a tua mensagem. Isso ajuda também, isso é um gesto que vai contribuir muito, gente. Tá? Pessoal, estamos chegando nos instantes finais. Eu queria agradecer a presença de todos vocês nessa live. Foi muito bom estar aqui compartilhando, tá? As lives estão ficando disponíveis lá no Instagram, no IGTV, que você pode compartilhar, mas deixa teu comentário lá na Mulher Maravilha, lá na postura, o que você aprendeu. Comenta para mim se você aprendeu alguma coisa que foi relevante, se contribuiu com você, porque nós vamos continuar com a live amanhã, no mesmo horário, às 17 horas, tá? E amanhã nós vamos falar sobre o medo. Tá? O medo de falar em público. E não só isso, todos os medos. Nós vamos começar fazendo uma abordagem sobre o medo em geral e depois nós vamos tratar do medo de falar em público. Tá? Então eu aguardo você amanhã, tá? Aqui nesse mesmo Instagram, que a gente vai dar continuidade a tudo isso. Eu quero desejar para vocês um bom restante de dia, um bom restante à noite, né, também. E até amanhã, e o meu forte abraço para vocês e um grande beijo. Tá? Tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau.